Boa noite, galera radical. Só me arrumar aqui, né? Botar minhas coisas aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês. Uau! Eu ia estar aqui no segundo domingo dessa série. Aí fiquei baqueado da garganta. Aí o Caio aí me salvou. Pegou a mensagem aos 45 do segundo tempo. Mas eis-me aqui hoje, amém? Pessoal, a gente está vivendo uma série muito especial aqui no Radical, chamada Encontros Radicais, né? Uma série bem parecida com o que a gente está vivendo na tenda, a série Graça e Paz. A gente teve aí o Caio ministrando, a gente teve o Daniel Marques. E hoje a gente vai fazer o encerramento dessa série, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o encontro que tem na Bíblia, um encontro muito especial de Jesus com a mulher samaritana. A gente vai ler um textinho aí um pouco longo, certo? A gente vai ler esse texto em partes, mas antes de tudo eu queria orar com vocês, tá bom? Agradecer a Deus por esse tempo, por esse louvorzão que a gente teve aqui, pelas amizades. Eu vejo vocês se relacionando, e é muito bom viver amizades na Igreja de Jesus. Enfim, agradecer por tudo isso, certo? Então, curva a sua cabeça aí para a gente orar, tá bom? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor dos senhores, nessa noite eu quero parar em Tua presença para Te louvar e Te agradecer, Paizinho. Te agradecer por tudo que Tu já fez e por tudo que Tu ainda vai fazer, Pai. É privilégio, Senhor, não canso de dizer isso. É privilégio poder se reunir como Teu povo, poder aprender mais de Ti, poder Te adorar, poder Te louvar, Pai. Não existe lugar melhor para estar a não ser com o Teu povo, Senhor. O Senhor tem feito algo maravilhoso e especial nessa juventude. E, Paizinho, continua fazendo a Tua boa obra, Pai. Que desse espaço, que dessa igreja, Senhor, saiam homens e mulheres de Deus, pessoas que Te amam verdadeiramente, pessoas que seguem a Ti, Pai, acima de qualquer coisa, Senhor. Que o domingo seja apenas uma expressão da adoração que cada um aqui pode viver durante a semana, Pai. Abençoa esse tempo que a gente vai ter aqui agora. Traz entendimento diante daquilo que a Tua palavra diz, diante da caminhada com Jesus com pessoas, Pai. Transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, Senhor. Traz entendimento daquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. É essa a minha oração, em nome do Teu santo, santo, santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém? Pessoal, é o seguinte, a gente vai ler um texto que está lá em João 4, certo? A gente vai ler do versículo 5 ao versículo 24. Como eu sempre digo, eu me baseio por quem está aqui na frente. Então, eu vou esperar o pessoal aqui da frente abrir. E aí, depois a gente começa, tá bom? Valendo! Já tem gente que até com a Bíblia aberta, mas tem uma galera aqui que se garante, viu? João 4, do 5 ao 24, certo? Se você não tem Bíblia, você acompanha comigo aqui no telão. A gente não vai ler logo o texto todo de uma vez. A gente vai ler ele em partes e vai entender o que é que o texto está dizendo, tá bom? Hoje a gente vai ler, parar, meditar, ler, parar, meditar, e assim a gente vai caminhando até o final da mensagem, tá bom? Então, bora lá. Primeiro a gente vai ler do versículo 5 ao versículo 9, tá bom? E diz assim, lá em João 4, versículo 5 ao versículo 9. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu-se por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus a ela: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ou seja, Jesus estava sozinho, certo?
A mulher samaritana, então, lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com o samaritano. Bom que essa versão aqui já dá a resposta. A gente vai parar aqui, certo? Quem estava aqui no último domingo? Uma galerinha, certo? Quem está vindo aqui pela primeira vez? Deixa eu ter uma noção. Massa. Massa. Bem-vindos, viu, galera? Vocês sejam acolhidos e sintam o quão especial é esse espaço aqui, certo? Quem estava aqui no último domingo conheceu a história de Nicodemos. Daniel Marques falou um pouco sobre a história dele, né? Nicodemos era um judeu, um doutor da lei, e agora, hoje a gente vai ver o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. Ou seja, domingo passado foi o encontro de Jesus com um judeu, um doutor da lei, e agora hoje é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Existe um conflito, existia, aliás, um conflito histórico e doutrinário entre samaritanos e judeus. O samaritano, ele também era um judeu, mas ele era um judeu que não tinha o puro sangue, certo? Digamos que era um judeu vira-lata. Essa não é a melhor palavra, mas vocês vão entender. Ou seja, a mãe geralmente era judia, mas o pai não. O pai era um judeu, mas a mãe não era uma judia, né? Então existia essa mistura de povos quando se tratava de um samaritano. Enquanto Nicodemos era um mestre, era um membro do sinédrio, alguém importante para os judeus, a mulher samaritana estava vivendo uma vida imoral. Vidas aqui com bastante contraste, né? Você tem uma pessoa que é estudada e uma pessoa que é mais simples e que vivia uma vida imoral. Mas nenhum dos dois era menos amado por Jesus por causa da sua classe social, por causa da sua cultura, por causa do seu povo. Não. Nenhum dos dois tinha menos acesso à salvação. Jesus teve um encontro com ambos, porque ambos precisavam do amor dele. Tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana. Jesus nos mostra que o evangelho é para todos, que a sua mensagem é para todos. Para a pessoa que é simples e para a pessoa que é letrada. Para o povo judeu e para o povo samaritano. Para o rico e para o pobre. Jesus, ele quebra barreiras culturais, raciais, religiosas, para mostrar o seu grande amor. Inclusive, muitos teólogos acreditam que João relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana logo após o encontro dele com Nicodemos, justamente para mostrar que o evangelho de Jesus é para todos. Não existe essa distinção. O evangelho é para todos. A mulher samaritana, ela se surpreende porque Jesus, sendo um judeu, falou com ela. E os judeus, por conta dos conflitos, não falavam com os samaritanos. Era um povo dividido, onde para um judeu era um escândalo relacionar-se com os samaritanos. A gente vê muito isso no episódio do Bom Samaritano, né? Ambos os lados, tanto os judeus quanto os samaritanos, eles tinham seus erros. Erros que os dividiam. E Jesus passa por cima dessas diferenças, para mostrar que ele podia alcançar o coração daquela mulher, independente da sua cultura, da sua religião, da sua origem, ou do que ela estava fazendo com a sua vida. Jesus não chegou acusando aquela mulher dos seus pecados, mas ele começa um diálogo pedindo algo. E aquilo ali foi uma forma que Jesus encontrou de ter acesso àquela mulher. Foi uma forma que ele encontrou de abrir ali um diálogo, um relacionamento, trazendo valor para ela, mostrando que ele, como um judeu, poderia sim falar com ela, pois ela jamais esperava isso de um judeu. Ela não esperava isso de um judeu, mas Jesus fez isso. E aqui vai uma dica, certo? Para você que já tem uma caminhada com Jesus, para você que já se converteu, para você que já se batizou. É muito melhor ganhar primeiro a pessoa para você do que falar logo de Jesus. Se relacione com quem você quer apresentar Jesus. Mostre a sua caminhada íntegra. Mostre que esse Jesus que você segue não é alguém que você
somente diz seguir, mas que através do seu modo de viver, você segue a Ele. O seu testemunho, a sua história, tem muito valor quando você vai apresentar Jesus para alguém. Se você é alguém que não caminha de acordo com os valores, com aquilo que Jesus ensina, e você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa vai dizer, peraí, tu é cristão? Que cristão fuleiragem é você? Então, antes de falar de Jesus para alguém, mostre através das suas atitudes que você segue a Jesus. Quem é que já me escutou, já ouviu falar, eu dizendo várias vezes, que quando a gente quer proclamar o Evangelho, é algo que tem que ser falado. Proclamar é falar. Evangelho é uma mensagem falada, certo? Mas essa mensagem, ela tem muito peso com o seu modo de viver. Se você vive uma caminhada que condiz com o Evangelho, você vai ter acesso às pessoas. Mas se você vive uma caminhada que não condiz com o Evangelho, você vai criar barreiras entre as pessoas. Voltando aqui para o texto, para o versículo 10. Então Jesus diz o seguinte, certo? Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus então respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Vamos parar aqui, certo? Jesus então mostra para aquela mulher que na verdade quem tinha sede era ela e não ele. Ali era só um pretexto dele para começar um diálogo. E a sede que aquela mulher tinha era a sede da água viva. Era a sede, era a verdadeira sede, a sede espiritual. A sede que quem mata é o espírito e não a água daquele poço. Aquela mulher, ela tinha sede de salvação. Jesus estava falando assim para aquela mulher, ei mulher, você está me rejeitando água? Mas eu não hesito em entregar para você a água viva. A água que é o dom supremo de Deus. A mulher não entendeu. Ela falou, ué, Jesus não tem nem um balde, esse homem não tem nem um balde, como é que ele vai tirar a água? Como é que ele vai me dar essa água viva? Jacó deu aquele poço. E Jacó foi alguém importante para aquela mulher. Jesus, se apresentando aí, aquele homem era mais importante que Jacó. Ela não entendeu. E aí Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede. Mas as pessoas que beberem da água viva, a água que eu lhe der, nunca mais terão sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. E aí a gente volta aqui para o texto, para o versículo 15. E a mulher vai responder o seguinte, ó. Pode passar aí o texto. Oi. Pode passar. Pronto, aí mesmo. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar água. Ou seja, aquela mulher estava assim, meu Deus, existe uma água que não dá mais sede. Imagina aí aquele jogo, né, que você usa um códigozinho aqui, aí você não precisa mais buscar nada, você já está com a barrinha cheia de energia, né? Pronto, a mulher pensou que era isso aí. A água é uma água que você bebe e não precisa mais beber água. E a água era algo escasso, né? Então, para ela era algo de muito valor. Então, ela não tinha entendido ainda, certo? Mas aí Jesus diz o seguinte para ela. A água que eu estou te oferecendo é uma água diferente. É uma água que não satisfaz a sede física, mas a sede espiritual. E geralmente o homem ele tenta matar a sede espiritual com as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo não matam a sede espiritual. É só o Espírito Santo que mata a sede espiritual. Todos nós temos essa sede. E a água para matar essa sede está aí. Jesus está nos oferecendo essa água diariamente, constantemente. Você não vai matar essa sede através da pornografia. Você não vai matar essa sede através da comida.
através dos jogos, através do entretenimento. Não vai. Mas é através da água viva, oferecida por Cristo, assim como Ele oferece nesse texto. Essa água, ela traz entendimento ao nosso coração, e o nosso coração busca conhecer e experimentar uma relação profunda com Deus. Um coração que começa a ficar ansioso e esperançoso em fazer a vontade de Deus, e não a vontade própria. Essa água desperta a nós para um novo nascimento, para uma nova vida. A mulher, ela não tinha entendimento do que Jesus estava falando. E ela pede a água, achando que a sede vai matar a sede física. Mas Jesus está lembrando, é a sede espiritual. Essa mulher provavelmente era uma religiosa, certo? Mas a sua religião não era o suficiente para matar a sede. Porque religião não salva. Dizer que é evangélico não salva, certo? Quando as pessoas perguntam para você qual é a sua religião e você diz, sou evangélico, saiba que isso não salva você. O que salva é ter uma fé genuína em Jesus Cristo. É crer verdadeiramente em Jesus Cristo. Não é vir para cá. Não é participar do louvorzão. Não é. É ter uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Inclusive, às vezes, nós somos religiosos. Achamos que pelas nossas práticas espirituais seremos seguidores de Jesus e está tudo ok. Mas pode ser que ainda assim você faça essas práticas espirituais e seja apenas um religioso e não um seguidor de Jesus. Não adianta você ser um religioso e não ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Seja vigilante. Todos nós temos essa tendência, certo? De ser religioso e não ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Perceba constantemente se você segue o Deus da palavra e se esse Deus tem moldado a sua vida. E aí no versículo 16, Jesus diz o seguinte: mulher, vá e chame o seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. E aí Jesus diz: você de fato está certa em dizer que não tem marido, mas você já teve 5. E este que você tem agora, de fato, não é o seu marido. Isso é verdade. Jesus, quando pede que aquela mulher traga o seu marido, é com o intuito de lembrá-la da sua vida imoral. Jesus queria trazer para aquela mulher a consciência que ela precisava saber que era uma pecadora, que ela tinha seus pecados. E essa é uma condição para todos nós. Precisamos ter convicção dos nossos pecados e arrepender-se genuinamente para beber dessa água viva. Não há salvação sem arrependimento, sem entendimento dos nossos pecados. Todos nós, como os indivíduos, compartilhamos essa necessidade de salvação. Como eu falei para vocês, todos nós temos essa sede. Mas só percebemos essa sede quando olhamos para a nossa vida, para os nossos pecados, e entendemos que não é através da nossa mão, das nossas práticas, que a gente vai saciar essa sede, mas é através do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando estava na terra, quando viveu aqui como homem, sempre se dirigia aos indivíduos de forma pessoal e direta. Ele convidava as pessoas a segui-lo, a se arrependerem e a experimentarem uma restauração que é constante. Caminhar com Jesus é viver uma caminhada de restauração constante. É dia após dia olhar para os nossos pecados, para nossas falhas e dizer, eu quero mudar. E saber que às vezes você vai vacilar, mas você vai se arrepender e vai querer mudar. Essa caminhada ela não é fácil. Não ache que caminhar com Jesus é uma caminhada que está tudo legal, vou aí, é maravilhoso ir para a igreja, é maravilhoso estar com meus amigos. Se você não muda a sua forma de olhar para os seus pecados, se você não passar a olhar para os seus erros e falar, eu quero mudar, não adianta. E essa caminhada de olhar para os pecados, olhar para nossas falhas e querer mudar, é uma caminhada que não é fácil. Porque a gente precisa renunciar a si mesmo. Precisamos renunciar aos nossos pecados. Precisamos renunciar às nossas vontades, o nosso ego, os nossos interesses.
E aí eu pergunto, você tem feito isso? Você tem feito isso? A mulher respondeu. Jesus mandou ela trazer o marido, ela percebeu as suas falhas e disse: agora eu sei que você é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que o lugar que devemos adorá-lo é em Jerusalém. Jesus então trouxe consciência para essa mulher dos seus pecados, ela reconhece os seus pecados, e agora ela passa a entender que ela tem essa sede espiritual. E aí Jesus responde da seguinte forma: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo de fato, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Olha que forte esse versículo, certo? Os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. E por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus aqui está nos dando algumas lições, certo? E a primeira lição é que a adoração não é somente no templo. Não é somente aqui. A adoração é em todo lugar. A nossa vida deve ser uma expressão de adoração a Deus 24 horas por dia. Você não adora a Deus somente na igreja, mas adora a Deus fora dela. Você não busca restauração somente na igreja, mas busca restauração fora dela. A sua vida fora da igreja tem sido uma expressão de adoração ou não? Quando você está na escola, quando você está na faculdade, quando você está dentro de casa, quando você está nas redes sociais, a sua vida como um modo integral tem sido uma expressão de adoração a Deus? Uma expressão verdadeira? Suas falas glorificam a Deus? São falas guiadas pelo Espírito ou pela carne? Teus posts nas redes sociais, os que tu curte, os que tu compartilha, são guiados pelo Espírito ou pela carne? Pergunta a si mesmo. Quais são as intenções do teu coração quando tu fala, quando posta, quando comenta, quando faz alguma coisa? Assim como Jesus fez com a samaritana, Ele quer trazer consciência para você também, dos seus pecados, da sua caminhada. Se você adora a Deus somente na igreja, você está fazendo parte de um ritual, de um rito, e não de uma adoração. Não de uma adoração sincera, de coração. Adorar em verdade envolve sinceridade e autenticidade. Envolve ser honesto e transparente diante de Deus, reconhecendo quem Ele é e quem somos, independente de onde estamos, independente do que estamos vivendo. A segunda coisa que Jesus nos ensina é que existem verdadeiros adoradores. Existem adoradores e verdadeiros adoradores. E quem Deus quer é os verdadeiros adoradores. Nem todo adorador é verdadeiro, certo? Entenda isso. Como é que você olha para si diante dessa fala de Jesus? Que Ele quer os verdadeiros adoradores. Jesus menciona que os verdadeiros adoradores são adoradores guiados pelo Espírito. O que é ser guiado pelo Espírito? Nessa hora a gente tem que ir para Gálatas 5, do versículo 17 ao 24, e ver o que é que Paulo fala sobre a natureza humana e o Espírito de Deus. Não precisa abrir, certo? Eu vou ler aqui rapidamente. Pode acompanhar aqui nos slides. Para vocês não perderem tempo, vá acompanhando comigo nos slides. Mas Paulo vai dizer o seguinte lá em Gálatas. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Ou seja, existe aqui uma batalha, certo? Pois a carne eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Pode passar. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, aqui a gente está falando da nossa carne, certo? Cada um de vocês são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pode passar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Que forte, né? Forte, né? Como é que você se vê diante desse texto? Você percebe o agir do Espírito de Deus na sua vida ou não? Deus anseia um relacionamento íntimo com você. Deus não quer adoração superficial, mas um vínculo profundo que gere mudanças na sua vida. Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, nos aproximamos dele e as mudanças passam a acontecer com bastante reverência, com bastante autenticidade, ou seja, com honestidade. E com o entendimento que precisamos tirar água suja para jorrar água viva. A mulher samaritana, ela estava presa em práticas imorais. Mas Jesus a desafiou a deixar de lado essas práticas imorais e a abraçar uma adoração profunda, uma adoração verdadeira. Da mesma forma, somos chamados a deixar para lá, a deixar de lado as nossas práticas imorais, aquilo que nos aprisiona, aquilo que algema na nossa vida. Sejam essas algemas que nos levam a ter uma vida liberal ou uma vida religiosa de formalismo vazio. A adoração a Deus não é somente aos domingos, não é somente aqui, mas é diariamente, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Precisamos nos comprometer com essa adoração que flui de um coração transformado, um coração regenerado. Jesus disse aqui no texto: a hora vem e agora é a hora. Jesus nos lembra que a adoração não deve ser adiada. Não é algo que reservamos apenas para momentos especiais, como para o retiro, não. Mas é um estilo de vida. Um estilo de vida. A adoração em espírito e em verdade deve fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Esse é um desafio para todos nós. Esse é um desafio para mim e para você que está aqui hoje. Adorar a Deus constantemente, 24 horas do nosso dia. E aí, já caminhando aqui para o final, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês saírem daqui somente com esse entendimento, amém. Isso já vai fazer muita diferença, certo? Deus tem sede de adoração. Deus tem sede de adoração. Imagina aí, Deus vendo o louvorzão hoje, certo? Vocês aqui louvando, cantando, levantando as mãos para cima. E Deus tem sede de adoração. E aí Ele passa a olhar aqui para a gente e começa a olhar o nosso coração. E a gente começa a cantar músicas que afirmam que Deus é o nosso primeiro amor. E aí, será que Ele está vendo esse primeiro amor no seu coração? Será que Deus está vendo as músicas que você canta aqui, sendo testificada no seu dia a dia? Quando Deus olha para você agora, Ele vê os frutos do Espírito ou os frutos da carne? O que é que Ele vê? Ele vê inveja? Ele vê raiva? Ele vê egoísmo? Ele vê imoralidade? Ou Ele está vendo alegria? Ou Ele está vendo paz, amor? O que é que Deus está vendo?
que é que Deus vê quando Ele olha aqui para você? Deus está olhando para você e está vendo fluir água suja ou água viva? O que é que Ele está vendo? Galera, a batalha entre a carne e o espírito que a gente acabou de ver aqui é uma realidade. Isso não é algo fantasioso. Isso não é algo que está escrito na Bíblia que não existe. Não, isso é real. Todos nós aqui enfrentamos essa realidade. Mas a notícia boa diante dessa batalha é que não estamos só. Não estamos só. Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a vencer essa luta interior, que é constante. Hoje a gente vai sair daqui sendo lembrado de que podemos viver de acordo com o Espírito Santo de Deus, produzindo frutos que glorificam a Ele e que abençoam aqueles que estão ao nosso redor. Quando você caminha com Jesus de forma verdadeira e genuína, você vai começar a abençoar as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que caminham com você vão começar a olhar para você e vão ver Jesus. Vão ver integridade, vão ver honestidade. E num mundo tão perdido, tão caído, vão falar assim: o que é que faz essa pessoa ser tão diferente? E aí você vai dizer: é Jesus que transformou aqui dentro. É Jesus que me ensina a lutar contra a carne e me guia a viver pelo Espírito Santo de Deus. Hoje a gente aprende algumas lições aqui. Entre elas, a primeira é que a água viva está aí para todos nós. Mas precisamos reconhecer os nossos pecados para beber dessa água viva. Porque é só quando reconhecemos os nossos pecados que a gente passa a ter sede. Se você não reconhece os seus pecados, se você vive uma vida com Jesus, onde você acha que está tudo bacana, você continuar caminhando da forma que você sabe que é errada, você não está bebendo da água viva. Você não está bebendo da água viva. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é que Deus quer adoração sincera. Adoração que acontece 24 horas por dia. Em nome de Jesus, não adore a Ele somente aqui no Radical, na tenda, quando você passa desse portão, não. Adore a Deus 24 horas por dia. Não seja um religioso. Não seja Nicodemos e nem seja a mulher samaritana. Seja um seguidor de Jesus. Alguém que tem falhas. Alguém que tem pecados. Mas que coloca isso tudo diante dele e diz: Senhor, me ajuda a mudar. Transforma o meu coração. Traz obediência. Seguir a Jesus não é ter uma caminhada de obediência somente, certo? Eu estou lendo aqui a Bíblia, estou aqui orando, estou aqui indo para a igreja. Não. Adorar Jesus é crer verdadeiramente nele. E quando você crê verdadeiramente em Jesus, você é obediente. Obediência por obediência não vale a pena. Crer em Jesus e não ter uma vida de obediência, tem algo errado também. Então seja um verdadeiro adorador. Quando você parar aqui para adorar a Deus, para cantar louvores, pense na música, olhe para a música e diz: Deus, eu quero fazer dessa música um estilo de vida. Eu quero fazer desse louvor uma forma de enxergar a minha vida. Que o Senhor possa olhar para a minha vida e ver que está jorrando um rio de água viva e não de água suja. Deus tem sede de adoração. Adoração sincera. Adoração de corações que são entregues a Ele. A minha oração hoje é que a gente possa sair daqui com o entendimento de que precisamos crucificar a nossa carne. Quando a gente não crucifica a nossa carne, a gente faz parte da crucificação de Jesus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos transforme em pessoas que refletem o amor dele, a graça de Deus,
e a verdade que existe em Cristo Jesus. Que as nossas vidas sejam testemunho da obra de Deus em nós, da obra que Deus quer fazer em cada um de nós. Deus, Ele não precisa de você. Não ache que Deus está aqui, meu filho, eu preciso de você. Não, Deus não precisa de você. Mas mesmo que Ele não precise de você, Ele quer fazer algo através de você. E o que Ele quer fazer através de você, é somente através de você. Onde Ele quer proclamar o Evangelho, a mensagem dEle, em lugares que Ele quer te usar, Ele vai fazer através de você e não de outra pessoa. Onde Ele quiser que reflita o amor dEle, através de você, vai ser por você e não por outra pessoa. Deus, Ele não precisa de você, entenda isso. Mas Ele quer te usar. Que cada um de nós possa sair daqui lembrando constantemente das palavras de Paulo em Gálatas 5:25, onde ele diz que se a gente vive pelo Espírito, a gente também anda pelo Espírito Santo de Deus. Essa deve ser a nossa oração. E aí eu te convido a ficar de pé nesse momento, certo? E aí eu vou fazer o convite aqui para 2 perfis diferentes. O primeiro é que se você se vê como uma mulher samaritana, alguém que tem essa sede da água viva, que você ore nesse momento, colocando diante de Deus a sua caminhada, os seus pecados, as suas falhas, e diga: Deus, que eu seja guiado por Ti, pelo Teu Espírito, e não pela carne. Que a água que jorre da minha vida seja água viva e não a água suja. Que seja água viva. E Deus vai operar no seu coração essa noite. E o meu segundo motivo aqui que eu quero que você ore é você que já caminha com Jesus e que talvez você está vivendo uma caminhada onde você está na igreja, onde você está em GR, onde você está buscando, mas ainda assim você sabe, tem algo de errado. Coloca isso diante de Deus também. Ora para que o Espírito Santo de Deus te guie, para que você consiga vencer essa batalha que é constante contra a carne. Quando eu falo isso aqui para vocês, não pensem que isso é algo fácil para mim, ou para a equipe que está servindo aqui, não é. Essa é uma oração nossa também. Diariamente estamos lutando contra a nossa carne. E a chave, a grande sacada, a grande boa notícia é que não precisamos lutar contra a nossa carne pela nossa vontade, pelos nossos desejos, mas através do Espírito Santo de Deus que age em cada um de nós. Então me acompanhe em oração e coloque diante dele a sua vida, a sua caminhada. Que o Espírito Santo de Deus possa agir constantemente na sua vida. Vamos orar? Paizinho, Senhor dos senhores, Rei dos reis, diz. Paizinho, que nessa noite, Senhor, a gente possa ter o entendimento do que é ter um coração entregue a Ti. Um coração, Senhor, que Te busca verdadeiramente, Pai. Um coração, Senhor, que Te busca em espírito e em verdade, Paizinho. Que o Senhor possa agir constantemente através da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos fazer, Paizinho, olhar para a nossa caminhada, para os nossos pecados e para nossas lutas e colocar diante de Ti, Pai. Porque se depender de nós, a gente não consegue, Senhor, vencer essas coisas. Pai, nos livra das algemas, das correntes do pecado, Senhor. Que a gente possa deixar de lado, Senhor, a imoralidade, a pornografia, a masturbação, pecados ocultos, Pai, a inveja, a mentira, a difamação, Senhor. Que a gente possa deixar isso tudo de lado, Senhor. Que a gente possa constantemente ter o entendimento que caminhar contigo, Senhor, é deixar essas coisas de lado, porque o Teu Espírito Santo está agindo em nós e através de nós, Paizinho.
Opera, Senhor, em cada coração que está aqui. Transforma cada coração aqui, Senhor, que é de pedra, em coração de carne, Pai. Corações sensíveis ao Teu Evangelho, à Tua Palavra. Que a gente possa ser verdadeiros adoradores. Pessoas que Te louvam não somente com a boca, mas com o coração, com as nossas atitudes, com a nossa forma de falar e de pensar, Senhor. Senhor, eu coloco isso diante de Ti, Pai. O Senhor é o Senhor dos senhores. Governa a nossa vida. E o Senhor é Pai. E como Pai, o Senhor tem um colo maravilhoso para cada um de nós. Um colo de misericórdia, de perdão e de redenção. O Senhor quer trazer redenção para a nossa vida. É essa a minha oração em nome do Teu Santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pessoal, a Bianca, ela quer dar um testemunho aqui, certo? E aí eu vou abrir aqui o microfone para ela falar. E a gente encerra aqui com um louvor, tá bom? Bianca, é contigo. Gente, eu sou extremamente tímida, mas eu não sei o que deu em mim para poder falar. Não sei, desde o começo aqui eu queria falar, tinha alguma coisa que queria falar dentro de mim, né? Porque... não sei, mas me deu vontade de falar, né? Desde os meus 12 anos, né? Eu fui batizada, né? Com 12 anos, ou foi 13. Aí, depois do meu batismo, eu fui passando por uns problemas. E aí, eu fui diagnosticada com depressão. Aí eu fui me internando. Aí, desde lá, eu tenho 8 internações por tentativa de suicídio. Mas eu tenho mais tentativas, né? Eu tenho 15 tentativas de suicídio e 8 internações. E eu tenho diagnóstico e tudo mais. E desde lá não está sendo fácil nem para mim, nem para minha mãe. E... eu não sei o que tem em mim para poder falar hoje, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, assim, para fazer amizade, essas coisas. Mas eu me identifiquei com a palavra também e não sei o que eu vou esperar também. E eu queria... não sei. Porque é uma coisa que eu sei que muita gente pode se identificar, porque eu sei que é uma coisa que muita gente passa, né? Porque eu acompanho muita gente e eu ajudo muita gente também, que eu sei que muita gente faz por isso e eu faço tratamento e tudo, mas é isso. Bianca, obrigado pela partilha, certo? Eu vou fazer aqui uma oração pela Bianca. E aí, se você se identifica, certo? Se você se vê no testemunho da Bianca, que essa oração ela possa ser para a tua vida também, tá bom? Então, vamos orar? Paizinho, Senhor dos senhores, eu te louvo, Pai, pelo aquilo que tu faz no meio do teu povo, Senhor, e por aquilo que o Senhor ainda quer fazer, Pai. Paizinho, a Bianca vem aqui com o coração sincero e entregue a ti, Senhor. Abrir aquilo que ela está passando, Paizinho. E quando eu olho para ela, Senhor, para tantos outros adolescentes, eu sei que o Senhor tem uma obra poderosa para fazer através da vida dela e através da vida de cada um desses adolescentes, Senhor. Paizinho, que o Senhor possa usá-los como instrumento, Senhor. Que o Senhor possa trazer entendimento, Pai. Que o Senhor possa habitar, Senhor, com uma verdadeira paz, Paizinho. Que o Senhor possa, Senhor, estar operando constantemente e capacitando aqueles que estão ao redor dela, Paizinho, ao redor de tantos outros aqui, Pai, a mostrar que
o dom da vida, Senhor, é dado por Ti, Pai. E que é maravilhoso, Senhor, olhar para a beleza que é a vida, Senhor, e entender que o Senhor está operando em tudo, Pai. Paizinho, continua fazendo a boa obra e coisas grandiosas na vida da Bianca, que o Senhor ainda vai fazer. E que a gente aqui, Senhor, vai poder testemunhar isso, Pai. É essa a minha oração em nome do Teu Santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém.